inconcebível no Estado Democrático de Direito que alguém instigue que nos dizeres do réu diga: o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. Intolerável também que alguém atire tomates em ministros. Salve, família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este vídeo do canal. Meus nobres e queridos irmãos, apesar da gente ter começado aí de forma hilária, né? Ela não se conteu ouvindo aí os elogios à careca do Alexandre, nosso querido Alexandre de Moral, esse apelido carinhoso que a gente colocou nele aqui. Esse caso, meus irmãos, ele vai muito além, muito mais além do Daniel Silveira, do próprio Alexandre de Moraes. Ele ultrapassa essas barreiras, porque as pessoas não entendem que quando se trata do Supremo, nada que eles fazem fica só por fazer. Qualquer decisão que eles tomam nesse país abre um precedente para vários outros julgamentos, se cria verdadeiramente uma jurisprudência. É como se fosse uma nova lei que ninguém votou, eles que criam. Eu já falei para vocês, nosso vídeo inclusive foi derrubado, não é? O vídeo sobre o aborto legalizado em um determinado país, que eu prefiro não citar aqui, que foi permitido através da sua corte também, dos seus supremos, até 6 meses de gestação. No vídeo eu digo que isso não é outra coisa a não ser um sacrifício a Moloque. Até hoje eu não entendo como é que esse vídeo foi censurado. Inclusive eu fiz outro para vocês, analisando o Joe Biden, né? Cumprimentando ninguém. Ele se vira, e não é uma coisa como a mídia colocou, ele se confundiu. Eu vi inclusive especialistas falando assim, ele é tão acostumado já, né, a fazer isso, que já virou automaticamente e cumprimentou, como se tivesse alguém ali, esqueceu que não tinha. E na minha análise eu dizia, não, isso não aconteceu. Tanto é que ele para e depois dá a mão. Ele não vai logo com a mão assim, né? Porque poderia acontecer a pessoa dizer, opa, e ir com a mão assim. Não foi o caso dele. Ele vira-se e dá com a mão. Eu fiz a análise, fiz um vídeo clássico, né? Inclusive, dessa vez, família, eu vou realmente parar de 100% com os vídeos clássicos, porque não passam mais. É muito difícil passar. Esse era um vídeo clássico, eu demorei 5 horas editando ele. E você pode ver aí, ele foi classificado como discurso de ódio e imagem perigosa, como se tivesse alguma coisa que pudesse colocar em alguém em risco, mas em momento nenhum isso aparece no vídeo. O vídeo só tem imagem do político, só imagem de político e de um filme de Mel Gibson, que também não tem nenhuma imagem desse tipo. É até esse filme aí, eu inclusive indico ele para vocês, indicava, né, nesse vídeo. E aí o vídeo foi declarado, né, 2 classificações negativas, teve que sair do ar, nem chegou aí ao ar, na verdade. Ele seria um vídeo que vocês teriam visto ontem de manhã, e eu não consegui soltar. Mandei e-mail para o YouTube, dizendo que isso era um absurdo, mas eles nem sequer respondem. Eles dizem, né, manda o seu feedback. Eu mandei, isso é um absurdo, eu desafio vocês a mostrar 1 segundo sequer, onde eu tenha atacado, ter feito um discurso de ódio, atacando alguém ou pessoas. Eu não faço isso. Eu já defendo aqui o tempo todo que as pessoas não são melhores ou piores pela cor dela e pelo lugar onde elas nascem. As pessoas são melhores ou piores pelas suas ações, pelas coisas que elas fazem. Não por outros motivos, mas sim por isso. Mas mesmo assim eles não querem saber, classificar de 2 formas negativas. Tanto o sistema deles, como também um analista humano. Fazer o quê, né, família? A gente sabia que vai ser assim e ainda é um milagre que a gente esteja por aqui. Então, nesse caso do Daniel Silveira, ele foi condenado, né, a 9 anos. Vai perder o mandato. E quando eu citei para vocês agora que a gente vive num Estado democrático de direito, isso quer dizer que se você, por exemplo, né, alguém faz alguma coisa contra você, aí você vai dar queixa. Você pode ter sido roubado, você pode ter sido uma vítima de agressão, estelionatário, etc, etc. Aconteceu alguma coisa com você. Você vai apresentar a sua queixa, apresentar as provas, o juiz julga e aplica a sentença ao meliante. Você mesmo não pode fazer isso, porque você é a parte que foi lesada, não é? A parte que foi prejudicada. No caso do Alexandre de Moraes, ele é a vítima no caso. Nesse processo, ele foi a parte que foi ofendida, ele foi a parte que alega, né, que as declarações do Daniel Silveira colocaram a vida dele em risco. Então, se é assim, se essas são as circunstâncias dos fatos, é óbvio que ele não poderia ser o juiz. E ele não é só o juiz, ele é o cara que acusa e é o cara que julga e aplica a sentença. Um dos, pelo menos. Eu quero que você veja essas imagens aí, ele falando, meus irmãos, que só é possível ficar assim, invisível para a maioria das pessoas, por conta da polarização. Vamos ver aqui juntos.
O réu, por diversas vezes, pretendeu utilizar de uma suposta imunidade parlamentar para praticar inúmeros crimes, para utilizar como escudo protetivo, como disse, para prática de atividades ilícitas. O réu chegou, inclusive, a utilizar o próprio parlamento como esconderijo numa fuga que fez do Rio de Janeiro para Brasília, no intuito de descumprir novamente medida judicial determinada pelo juízo em face de anterior descumprimento de medidas cautelares. Descumpriu umas, houve determinação das demais e veio de carro, fugido do Rio de Janeiro para Brasília, porque se aguardava ele no aeroporto para o cumprimento das medidas cautelares, veio de carro fugido e utilizou o parlamento como esconderijo, como um covil de ladrões, ou seja, utilizou, não dignificou o próprio parlamento nacional, e todos acompanhamos o circo que se tentou mostrar, mostrando realmente o desprezo total do réu pela justiça, ou seja, a sua culpabilidade é extremamente acentuada. As circunstâncias em que o crime foi praticado também contam negativamente aqui para o réu, porque se utilizou da internet, que sabidamente possui um poder replicador de alta magnitude, conferindo aos vídeos por ele publicados um enorme alcance. E o Ministério Público cita nas suas alegações finais essa grande potencialidade da propagação para centenas de milhares de pessoas das suas mensagens, e isso também pesa negativamente como circunstância judicial a forma como o crime foi praticado. Da mesma forma, a sua conduta social totalmente desajustada ao meio em que vive, sendo certo que, presidente, na condição de deputado federal, membro do parlamento do nosso Congresso Nacional, representante do povo, eleito democraticamente, não poderia de forma alguma atentar contra a própria democracia que o elegeu, atentar contra os seus eleitores que o elegeram, atentar contra os poderes da República, contra o Estado democrático de direito. Só existe parlamento livre no Estado democrático de direito. As ditaduras não respeitam os parlamentos livres. Eu, quando vi isso aí, família, eu fiz questão de ver completo, eu fiquei pasmado. Ainda mais do jeito que a mídia está tratando a coisa. Esse tipo de comportamento, principalmente da grande mídia, incentiva as pessoas a analisar a pessoa, não os fatos em si. Por exemplo, esse cara, ele é do lado de Bolsonaro, então eu sou contra porque eu sou a favor de Lula. Mesma coisa acontece quando é o contrário. O cara é a favor de Lula, eu sou a favor de Bolsonaro, então eu sou contra qualquer um deles, eles nunca vão ter razão em nada. As pessoas estão sendo treinadas, doutrinadas a agirem assim, se tornarem seres irracionais. E isso só é possível, meus irmãos, graças à demonização do oponente. Eu mostro aquele outro cara ali que eu sou contra, que é meu oponente, como a pior pessoa do mundo, como um monstro, nem ser humano é. Eu critico o governo Bolsonaro, critiquei muito o Lula, mas eu não gosto da demonização da pessoa em si, né? A gente aponta o que é que está sendo errado e cobra das autoridades que elas tomem as atitudes necessárias. Mas quando você coloca, olha, esse cara aqui ele nem é humano, ele é um monstro, quando você classifica assim alguém, você está praticamente incentivando que tudo pode acontecer com ele. Porque na sua descrição do cara, ele não é humano. Isso é muito ruim, meus irmãos, porque faz com que as pessoas não analisem os fatos em si. E aí fica mais grave porque é o STF, é o nosso Supremo, meu irmão, a mais alta esfera judicial. Um dos poderes que rege essa nação. Como eu disse para vocês, várias coisas hoje no mundo estão sendo implementadas dentro da sociedade, forçando a mudança no comportamento da própria sociedade, contra a sua vontade, contra a vontade daqueles que foram eleitos para representar essa mesma sociedade. Está sendo feito isso através dos Supremos. Não estou falando nem de Brasil. Repito, o nosso vídeo que foi tirado do ar, ele mostrava exatamente isso. A legalização da interrupção da gravidez com 6 meses de idade não foi feita através da democracia, da chamada democracia. Pessoas eleitas pelo povo, votando ali pelo projeto sim ou não. Não foi feito assim. Foi feito através do Supremo deles. E no Brasil, meu irmão, a doutrina está sendo grande para que isso também aconteça por aqui. Eu não consigo fazer de forma democrática, então eu pego um atalho. Se você parar para pensar, meu irmão, e analisar o que eu estou dizendo, você vai ver que não interessa se você gosta do Daniel, se você não gosta.
Eu particularmente acho que ele é um personagem. É o cara que viu uma onda crescente e disse, vou surfar nela. Só que sempre que se toma uma atitude desse tipo, mais cedo ou mais tarde a casa cai. Esse é o ponto. Se você fala coisas que você realmente não acredita, que você realmente não está envolvido de verdade com aquilo, uma hora a coisa acaba assim. Ele já pediu desculpa, ele fez de tudo, né? Tentou até se enfinhar lá dentro da Câmara para ver se evitava a prisão, mas não tinha como. Estamos falando do Supremo, meus irmãos. É a mais alta autoridade do país. Um poder que bate direto, né, com o presidente. Quantos decretos a gente viu aí, eles julgaram, não, isso aí é inconstitucional, não pode. Então, meus irmãos, é como eu falei, ou o povo acorda, ou coisas que deveriam acontecer daqui a 10 ou 20 anos, elas vão começar a acontecer agora. Porque é isso que significa tudo que está acontecendo no Brasil. O povo precisa acordar, o povo precisa despertar, meus irmãos. Independente da ideologia do camarada, tem que se ver o que está sendo feito. A gente vê mesmo, por exemplo, o Gabriel Monteiro agora, né? Só tocando nesse assunto. O Gabriel Monteiro foi literalmente proibido de fazer as fiscalizações nas UPAs. Aí tem gente que está julgando o cara em si. Não, mas ele sai com as meninas ali, né? No particular dele. Meu irmão, não existe herói. Diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo. Ele teve que mandar, inclusive, o seu próprio filho. Não tinha um aqui realmente santo. Então, é ingenuidade, no mínimo isso, né? Para não chamar de outras coisas. Você querer achar um cara santo. Todos nós, se procurar, vai achar defeito. Uns maiores, na vista da população, outros menores, mas para Deus não existe pecado pequeno ou grande. Tudo é pecado. Então, somos todos pecadores. Esse é o problema. Então, o que é que a gente pode analisar? O resultado do trabalho do cara. Ora, estava fazendo com que médicos pensassem duas vezes antes de deixar uma policlínica, uma UPA, lotada e ir dormir. Estava fazendo isso? Estava. Então, legal. As meninas que supostamente ele expôs lá, né, para ganhar likes e views, né, que estão colocando assim a imprensa, beleza. Mas qual foi o resultado desses vídeos que eles fizeram? Se a gente for lá, o que é que a gente vê? O que é que a família fala? Teve ganhos ou perdas? A própria família diz que teve ganhos. Então, por que é que a gente vai criticar esse trabalho em si? Irmãos, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, que você ajude a mais um a despertar, porque se não houver um despertar coletivo, você não tenha dúvida, meus irmãos, que o que deveria acontecer daqui a 10, 20 anos vai começar a acontecer agora, adiantando em muito aquele cenário que as Sagradas Escrituras já nos avisa desde que o mundo é mundo. Ali a palavra de Deus vai se cumprir. Se vai ser agora ou daqui a 10, 20 anos, só quem sabe é Deus. Mas as ações das pessoas no desvio dos caminhos de Deus vai adiantar isso muito. Deus sempre se compadeceu da humanidade quando as pessoas clamam. E o que se vê hoje é as pessoas cada vez mais orgulhosas, julgando o outro como se elas mesmas fossem perfeitas. Isso não pode acontecer, meus irmãos. Enfim, deixa a tua opinião aí. Como é que você vê esse caso do Daniel Silveira? Como é que você vê o caso do Gabriel Monteiro? A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir, ou às 5 da tarde, tá certo, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.